Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar aqui para vocês como fazer um agente de IA, um período assim muito curto, tá? Com algumas personalizações para o nicho de dentista. Ó, a gente está aqui na plataforma do Hiperagentes, que é a plataforma aqui criadora de agentes. E aí a gente vem aqui em agentes de IA. Depois a gente escolhe aqui qual agente a gente vai querer. No caso, toda vez que você for fazer um agente, você vai clicar aqui no botão criar novo, dá o nome do agente e aí vamos colocar aqui teste, por exemplo. Aí você clica aqui para criar e configurar, ele já cria esse agente. Você pode clicar aqui para visualizar os agentes, ó. Ele já entra aqui com o nome que você colocou e ele fica em teste. Aí depois, para você ativar ele de fato, você tem que vincular aqui a licença. E como essa aula não é sobre isso, eu vou pegar aqui um agente que já está ativo. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar esse agente aqui e vamos configurar ele para o nicho de dentista. Ele já está aqui com as configurações básicas. Então aqui eu coloquei o nome de aula prática, deixei aqui o fuso horário e agora eu posso dar uma olhada aqui e ver o que nós temos aqui que configurar. Nós podemos colocar as informações da empresa direto aqui ou direto no nosso template, no nosso prompt. Nesse caso, nós vamos mexer tudo ali dentro do template, ok? A gente consegue selecionar aqui, ó, templates globais e templates que já criamos, ou deixar ele sem template também, mas ele vai ficar bem cru. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos ir lá na parte dos templates e modificar. Outra coisa importante que eu vou fazer aqui é deixar ele aqui no modo equilibrado, para ele dar respostas aqui com uma certa criatividade, mas sem ser muito liberado para criatividade, para ele seguir ali certinho o que eu quero que ele faça. E eu vou deixar aqui também ligado à aba de base de conhecimento. Aqui vai ser onde eu vou subir aqui o meu FAQ, para esse agente ele poder tirar as dúvidas aqui para mim. Esse aqui eu pedi para ele fazer ali no ChatGPT, peguei as principais dúvidas. Só você subir aqui esse arquivo, pode subir até 5 documentos aí de 10 MB, e aí você já automaticamente recebe aqui ó, uma instrução de uso que a própria plataforma ela já processou esse PDF aqui e já identificou o que tem nesse PDF. Ó. Documento contendo perguntas frequentes de uma clínica odontológica. Use esta ferramenta para consultar qualquer informação relacionada a serviços e procedimentos odontológicos. Ok, aí caso você ache que precisa adicionar alguma outra personalização aqui, você coloca aqui alguma outra instrução de uso, tá bom? Você clica aqui para confirmar e agora esse meu agente da aula prática aqui, ele já vai poder acessar essas informações toda vez que acionar um gatilho, né? Assim, toda vez que um cliente perguntar algo sobre que é relacionado àquelas perguntas ali, ele vai acionar. Então vamos lá. Próximo passo agora é a gente vir aqui, ó, no menuzinho da esquerda ali, em templates. Aqui em templates, você tem as opções já dos modelos prontos, que são esses templates que são globais, e aqui embaixo os templates que você criou. O que eu vou fazer aqui? Para eu não precisar criar um template do zero, escolher um nome, uma descrição, e criar vários blocos aqui de conteúdo ensinando o que esse agente faz, como que ele vai se comportar, enfim, eu já vou pegar aqui, né, um modelo pronto, como se fosse uma personalidade, né? Uma personalidade já pronta aqui, ó. Por exemplo, ó, atendimento consultório médico. Você pode pegar isso daqui e editar para o dentista, ou se você achar mais interessante, pode pegar um para clínica. Vou pegar esse de clínica aqui. Aí a gente modifica ele para ser uma clínica odontológica. Cliquei aqui para duplicar, você vira como foi muito simples, um único clique ele já duplicou. E aqui eu já posso editar nesse lapisinho. Então eu venho aqui, ó, edito. Agora nós podemos colocar tipo clínica Odonto Plus, por exemplo. Até colocar aula prática, assim, ó, aula prática. Pra gente entender que é da aula prática, beleza? O que a gente faz aqui agora? A gente vai dar uma conferida, o que já veio aqui de configuração. Aqui nós vamos dar só uma olhada aqui na descrição. Isso aqui, ele, na verdade, você pode até deixar assim. Essa descrição, né, ela tá assim, ó, template profissional para clínicas e consultórios, né? Inclui fluxo de recepção, triagem de paciente, agendamento e encaminhamento. Tá? Aqui, nesse caso, eu vou retirar o encaminhamento, porque no processo aqui da Odonto Plus não vai ter. Tá? Agendou, acabou, não vai encaminhar para ninguém. Tá bom? Template profissional inclui recepção, triagem de paciente, que é entender toda a questão que o paciente precisa ali, e aí o agendamento. Primeiro bloco de conteúdo, tá? Aqui nos blocos de conteúdo é onde você de fato vai dar as ordens para esse agente. Então, aqui é a instrução geral. Você deve usar esse prompt como manual contínuo. Ele define fluxo, comportamento, limites, prioridade de negócio. Não explique regras técnicas internas, não cite ferramentas e não exponha bastidores. Né? E aqui ele tem uma visão macro do todo o fluxo, na recepção, identificar a necessidade, esclarecer dúvidas, triagem, decisão, né? O que ele vai fazer, se ele vai encaminhar ou se ele vai agendar. Nesse caso aqui, eu vou tirar o encaminhamento, confirmação e encerramento. Essa daí é a visão geral, assim, de por onde todo o passo a passo ali que o cliente vai fazer quando estiver conversando com o agente. Aqui embaixo tem aqui
como você deve usar esse bloco, que é uma explicação, né, de como usar o conteúdo ali, você vai usar isso aqui como se fosse um mapa mental fixo. Você está percebendo que a gente fala pro agente, na verdade a gente escreve pro agente ali, como se a gente estivesse falando, dando uma instrução para uma pessoa. É muito melhor do que você falar assim, ó, o agente tem que fazer tal coisa. Na verdade, você está dando uma instrução para ele. Então, você tem que falar como se fosse ele ali que vai estar realmente ouvindo, né? Recebendo esses comandos. Então, você vai falar, esse é o seu papel, né? Igual, por exemplo, aqui, ó, esse é o seu mapa mental fixo. Etapas do fluxo. Aqui a gente já pega aquela visão macro e já dá mais uma destrinchada para ele entender o que ele vai fazer na recepção. Ele vai cumprimentar o paciente de forma acolhedora e perguntar como que pode ajudar. Eu posso até colocar aqui, ó, nessa recepção, que assim, cumprimente o paciente de forma acolhedora, vírgula, se apresente e pergunte como pode ajudar. Aí ele tem que ali colocar o nome dele. Entendimento da demanda. Entender o motivo do contato antes, beleza? Esclarecer dúvidas, ok. Triagem, coleta de nome, serviço, horário e tipo de atendimento, ok. Decisão, agendamento, envio de informação e encaminhamento. Vamos tirar o encaminhamento. Ação, agendamento, encaminhamento, a gente tira esse encaminhamento. E remove isso aqui, execute. Agora, confirmação. Confirme os dados e a ação tomada para o paciente. Ok. E encerramento. Finalize com cordialidade e abertura para novos contatos. Beleza. Aqui embaixo tem aqui algumas regras de como ele deve usar, né? Você segue essa ordem sempre que possível. Você não pula a triagem quando a ação exigir dados e você só decide e age após coletar as informações mínimas necessárias. Você precisa estar atento ao que está escrito aqui, porque o que está escrito aqui é o que o agente vai tentar executar. Então, ó, identidade. Aqui você vai colocar o nome do agente. No caso, eu posso colocar a Ana. A função dela é atendimento automatizado, suporte e direcionamento. A gente tira o direcionamento. Atendimento automatizado, suporte e agendamento. Só colocar assim. Clínica, empresa que a gente representa. Odonto Plus. Tipo de clínica. Aqui no caso é odontológica. Plataforma que está sendo utilizada a gente não precisa pôr. Vai ser atendido pacientes em geral e como que deve usar o bloco, ok? Você responde sempre dentro desse papel, você não se comporta como especialista. Vou tirar isso daqui, eu quero que na verdade esse agente se comporte como se fosse um humano, não atua como um sistema técnico interno. Ok. Objetivo e personalidade. Aqui o objetivo principal é recepcionar o cliente, esclarecer as dúvidas, coletar os dados e agendar as consultas. Personalidade e tom criativo, tom de voz, profissional acolhedor, estilo de comunicação claro e objetivo, nível de criatividade moderado. Como você deve usar esse bloco? Você pode adaptar a linguagem e empatia e você não pode usar a criatividade para criar dados, regras clínicas, diagnósticos ou promessas. Então não pode usar, ela não pode inventar esse tipo de informação. Recepção e entendimento. Tá, vamos lá. Funções e regras de uso. Recepção, ele é um tipo de comando rígido, ou seja, como que a gente define isso, né? Um comando rígido é o que ele deve seguir à risca. Então, como que ele deve agir na recepção? Comece com um acolhimento profissional, não antecipe as soluções nem agendamentos. Pois ali, entendimento da necessidade, tem ali também, ele é um comando rígido, e diz ali como que ele deve agir. Entenda o motivo do contato antes de orientar ou coletar dados. Esclarecimento de dúvidas, enfim. Aqui na triagem, ele praticamente pega aqui as informações. Na decisão, ele vai ver aqui, baseado no que ele já coletou, se ele já pode seguir para o agendamento. Tá? Nesse caso aqui, eu vou tirar essa parte de encaminhamento. Esse encaminhamento aqui também, porque se eu deixar, pessoal, eu não quero que ele faça encaminhamento, mas se eu deixar algum comando aqui que fale sobre encaminhamento, ele vai poder acabar tentando encaminhar alguém porque eu deixei algum comando ali. Então vamos ver aqui certinho. Organizar, orientar contato humano não. Deixar sempre claro o que está sendo feito, ok? Agendamento. Pronto, aqui tá tudo certo, tá? Confirmação e encerramento. Confirmou os dados, encerramento, finalizar com educação, clareza e abertura para dar continuidade. Comportamento proibido. Aqui é uma parte muito importante, tá? Aqui a gente não pode deixar assim livre, né? Isso é assim muito aberto. Aqui é onde a gente vai colocar limites para esse agente de fato falar dentro do nicho ali e, e não ficar respondendo sobre qualquer coisa também. Então, você vai colocar suas regras ali, comportamentos proibidos aqui, tá? Vamos lá. Você não deve pular a triagem quando ela for necessária. Coletar dados fora do que foi definido, ele também não deve. Não deve inventar informações, não deve prometer resultados, prazo ou garantia. Não deve dar diagnósticos ou orientações clínicas. Não deve encerrar sem ação ou encaminhamento claro. E eu vou adicionar uma aqui que é bem importante também. Você não deve falar sobre assuntos que não sejam relacionados a aos serviços da clínica. Ok, por que isso? Porque, por exemplo, se eu chegar e perguntar para ele se ele me vende uma bicicleta, ele iria tentar responder, porque ele é para me auxiliar, certo? Só que
Aqui é uma clínica, não faz sentido, né? Então, eu tenho que dar esse comando aqui para ele não alucinar. Ele tem que seguir exatamente dentro do nicho de clínicas, tá bom? Aqui está feito esse bloco. Operacional, isso daqui é uma coisa mais técnica, você não precisa nem modificar isso daqui. Contexto e fonte também é para a questão aqui de formatações, tá bom? Vamos lá, se faltar contexto, pergunte. Isso daqui, na verdade, eu vou remover. Ó. Se faltar contexto, pergunte e simplifique. Vou deixar aqui remover esse encaminho para o ser humano, porque senão vai ficar aquela questão do encaminhamento que eu falei. Fontes autorizadas, apenas informações cadastradas no sistema. Consulte a base de conhecimento do agente. E finaliza, encerramento final, finalize sempre com decisão clara, ação executada ou encaminhada e um próximo passo explícito. Eu posso remover isso daqui também. Tá, aqui a gente fez uma limpeza geral, tá? Manual. Eu vou até salvar aqui. Só que a gente poderia ter feito tudo isso de uma forma muito mais simples se a gente tivesse pego esse template aqui e colocado ele no chat GPT, por exemplo. Tá? Então, a gente poderia ter pedido para ele fazer toda essa análise que a gente fez e aí pedido para ele fazer as alterações também. Né? Em vez de eu ter que ficar ali procurando onde é que estava a questão ali dos encaminhamentos, eu poderia simplesmente ter pego essas informações aqui, jogado num chat GPT e falar assim, ó, eu quero que ele não faça encaminhamento para um ser humano, eu quero que ele se comporte de tal forma e eu quero também que ele fale sobre os temas somente sobre os temas aqui relacionados ao produto e serviços da empresa. E aí eu mando todo esse template ali e falo para ele ajustar. E aí ele vai e ajusta. Já fiz uma aula fazendo exatamente assim, mas aí aqui eu quis mostrar de uma forma mais detalhada, como se você estivesse de fato fazendo uma análise bloco por bloco. Então aqui está completo. Esse daqui já é como se fosse o cérebro do nosso agente. Então a gente vai ali e vai adicionar esse chip, essa personalidade ali no nosso agente. Aí é bem simples. Você vem aqui em agentes DIA, clica aqui para configurar, vai aqui em prompts. Deixa eu até dar um zoom aqui para vocês conseguirem ver melhor. Ó, prompts. Vou descer. E agora eu vou tirar aqui ó, do agendamento, que está nesse global. Vou colocar aqui ó, para a clínica Odonto Plus. Tá aqui embaixo, tá vendo? Cliquei, ele já veio para cá. Ó. Já veio para cá a nossa clínica Odonto Plus. A gente salva essas informações. E agora esse agente ele já vai responder coisas relacionadas à clínica que a gente cadastrou aqui. Ok? Você pode também vir aqui em prompt avançado, caso você tenha conhecimentos aí de engenharia de prompt. Você pode também mexer aqui em formatação de resposta, geração de links, referenciamento e privacidade. Enfim, tem várias coisas aqui que você pode colocar como uma configuração a mais aí para o teu agente, tá? Salvei e agora eu posso testar. Vou me mover de lugar aqui. Clico aqui, ó, nesse botão do teste, do chat de teste, né? E vou mandar um oi. Vamos lá, vamos ver como que ele já vai se comportar aqui. Eu tinha que ter feito também um teste sem ele estar respondendo. Né? Na verdade, sem ele estar respondendo, não, sem ele estar com a personalização. No caso, ele só não se apresentaria, não falaria de qual empresa que ele é, e na verdade, ele praticamente só ia falar: olá, como que eu posso te ajudar? Ele tem uma configuração muito básica. Agora, quando a gente dá essa personalidade que eu fiz ali, agora ele já se apresentou, já falou com o assistente virtual do Odonto Plus e como que pode ajudar. Aqui a gente começa a fazer os debugs, né? Toda vez que a gente faz uma nova personalidade ali, a gente tem que pegar conferindo e ver se ele está respeitando os comandos que a gente deu. Vamos, por exemplo, aqui ver se ele vai me vender uma bicicleta. Você vende. Vamos colocar bike mesmo, né? Olha só, eu pedi aqui para ver se ele me vendia uma bike, e aí ele falou assim: ó, como assistente da Odonto Plus, nossa especialidade são serviços odontológicos, não vendemos bicicletas. Você gostaria de saber sobre algum dos nossos serviços, como agendamento de consultas, tipo de tratamento ou informações sobre a clínica? Tá vendo que legal, pessoal? Aqui ela já está respeitando aquela regra que eu coloquei para ela seguir as coisas dentro do escopo. Vamos ver aqui. Eu quero fazer uma consulta. Vamos ver se ela vai me encaminhar para uma triagem. Ótimo, para que eu possa agendar sua consulta, preciso de algumas informações. Nome completo, serviço odontológico, tem alguma preferência de profissional, atendimento será particular ou por convênio. Aqui ele já fez uma triagem pegando todas as informações. Eu não defini lá no bloco de triagem como que eu queria que essa triagem fosse, né? Se ele pedisse se eu, por exemplo, se eu chegasse lá e falasse, ó, eu quero que você primeiro pergunte o nome, espero o cliente responder, depois pergunte outra coisa, e aí ele não me mandaria uma mensagem completa assim. Mas aqui a gente já vê que ele já está respeitando aquele comando mais genérico que eu dei lá. E vocês viram como foi rápido, tá? Em menos de 30 minutos a gente já tem uma IA que está respondendo sobre todas aquelas configurações que a gente fez. E aqui é só você continuar acompanhando aqui a conversa, tá? Para fazer o agendamento de fato, você teria que vir aqui em configurações, ir lá em integrações, aqui mesmo, ó, integrações e vir aqui em Google Calendar.
Aqui você conectaria teu Google Calendário, e aí quando ele já coletasse todas aquelas informações que a gente programou ali para ela coletar, ela iria acionar essa ferramenta aqui e já iria fazer um agendamento nos calendários aí, tanto do cliente quanto da clínica. Tá bom? Esse daqui foi o vídeo aí da aula prática, tá? De como a gente fazer um agente voltado para o nicho de clínicas odontológicas. É um agente aqui que já está funcional, precisa aqui de alguns ajustes, alguns refinamentos, mas ele já tem uma estrutura bem completa aqui, tá com praticamente pouca coisa para a gente ajustar. Tá bom? Então, é que o agente é isso, né? Você praticamente cria em menos de 5 minutos, depois você pega ali, de acordo com o que o cliente está requisitando ali, você faz essas adaptações. Então, você pode duplicar esses templates globais, pode pedir para o ChatGPT também, usar eles como referência para criar um outro, e aí você vai adaptando como que esse agente vai respondendo, se ele está respeitando as regras, e aí vai refinando até chegar no ponto que o teu cliente fique satisfeito e que você também fique satisfeito com a forma que ele está respondendo. E vocês viram aqui que é muito simples, gente. Você vem aqui no agente, você pode modificar, personalizar ele, tanto pelos prompts, quanto aqui em questão de comportamento. Depois você pode mexer aqui com integrações, você também pode mexer com webhooks para conectar a aplicações externas. Então tem muita personalização que, se você já for um usuário mais avançado, você pode fazer. Tá bom? Então, isso aí, a aula prática fica por aqui e até o próximo vídeo.